Boa noite a todos. Eu estou muito honrado de estar aqui, né? Como falei, participei lá daquele evento. Foi um tempo de muito crescimento para mim, né? Me preparando para aquela palestra, um desafio também. E agora, muito honrado de poder aprofundar nesse tema. E a gente vai seguir algumas linhas aqui, algumas linhas teológicas, bíblicas e também algumas linhas filosóficas. Mas eu queria começar pensando com você de uma forma muito prática, fazendo a seguinte pergunta: os momentos mais desafiadores da sua casa estão associados à pressa ou à tranquilidade? Pensa nisso aí. Eu posso fazer a pergunta de outro jeito. Posso perguntar assim: quando você está com pressa, você se lembra de ter feito alguma grande obra ou algum tipo de benfeitoria para as pessoas que estão à sua volta? Eu tenho certeza que, se você investigar os momentos da pressa, você vai ter que reconhecer que a pressa é um dos momentos mais desafiadores da vida humana, especialmente neste tempo, porque a gente tem uma série de desafios relacionados à quantidade de informação que a gente recebe, a uma pressão para que você seja super produtivo. E antes de entrar nesses detalhes, uma frase que mudou muito a minha vida, a minha forma de enxergar a pressa como um problema espiritual, passa por um filósofo cristão chamado Dallas Willard. Ele é batista também, faleceu em 2013, mas deixou uma obra muito impactante, principalmente para os cristãos do nosso tempo. E ele foi perguntado por um dos seus discípulos, que é o John Ortberg, perguntou o seguinte para ele: o John Ortberg perguntou assim: o que você precisa para ter uma vida espiritual saudável? Fez essa pergunta. Imagina que você está com uma pessoa super importante para você, que te ensinou tudo dos caminhos da fé, né? Seja um pastor que você gosta muito, alguém da família, e você fosse com essa pergunta para ele: o que é que eu preciso fazer para ter uma vida espiritual mais saudável? A resposta que você esperaria certamente não seria essa que o Dallas Willard deu. Ele deu a seguinte resposta: é preciso eliminar impiedosamente a pressa da sua vida. E o Outward narra o seguinte, que após uma grande pausa, ele simplesmente disse: é isso. É claro que o Dallas Willard, quem conhece a obra dele sabe que ele é extremamente provocativo, mas ele está querendo levantar um problema extremamente sério do nosso tempo. E, basicamente, o que você precisa entender aqui no começo da nossa conversa? A pressa te desconecta com o tempo presente, te desconecta, portanto, com Deus. A gente poderia falar, por exemplo, do Salmo 46:10, que fala o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Olha que interessante essa fala, porque ela diz o seguinte para a gente: só há uma atitude na qual você conhece quem Deus é, e essa atitude se aproxima mais da contemplação, da tranquilidade. Naturalmente, o que a Bíblia está dizendo ali, nesse salmo, que o salmista está dizendo, é que a pressa, ela briga contra o seu relacionamento com Deus. E a gente vai chegar na família. Mas eu quero deixar bem claro para você: é praticamente impossível que você experimente alegria, paz e amor quando você está vivenciando a pressa, ou seja, a vida plena, a vida que Deus prometeu para você, vai na contramão da ideia da pressa. Aí a gente vai ter que parar um pouquinho e definir o que é a pressa. A pressa é uma tentativa de acelerar um processo contrário à sua cadência natural. Tá? Desde já a gente precisa entender: nem sempre que você é ágil, você está com pressa. Agilidade é uma destreza importante, né? Se você aí é mãe de família, pai de família, você tem que ter agilidade, né? Muitas vezes, para você dar conta das demandas ali, você precisa de agilidade. Se você é um profissional, você precisa de agilidade. Se você quer otimizar o tempo, você precisa de agilidade. Então, desde já, eu já deixo claro:
Não tem problema você ser eficiente, não é isso que eu estou dizendo. Mas existe aqui uma atitude espiritual. A gente está definindo a pressa como uma atitude espiritual que nega o processo ou a cadência divina para a vida. É disso que a gente está falando. Ah, mas eu não sei exatamente o que você está falando. Olha, quando você assume a pressa, o que você está dizendo existencialmente com a sua vida? Pensa comigo aqui. Se você quer acelerar um processo, você está declarando que você é o senhor do tempo, que você é a senhora do tempo. Porque quando você tem pressa, você acredita que pode realizar mais do que é possível dentro do tempo determinado. Então, você vai entender que a pressa ela surge de uma hierarquia mal feita de valores. Por quê? Você tem pressa quando você não sabe o que é mais importante, quando você aceita mais do que é necessário, né? E quando você deseja ser mais do que você pode ser. Isso é muito interessante porque a pressa é um sintoma gravíssimo de uma doença espiritual do nosso tempo. Se você pegar, por exemplo, o filósofo Chun Han, ele escreveu um livro chamado A Sociedade do Cansaço, uma obra muito pequenininha que você pode ler aí, ela está muito bem, é muito vendida, mas ajuda a gente a refletir sobre isso. Ele fala que a gente vive num tempo da produtividade. E ao contrário daquela sociedade de disciplina que você tinha 50 anos atrás, que as pessoas trabalhavam dentro do horário, mas elas chegavam em casa e esqueciam do trabalho, não era assim? Eu lembro do meu pai pequeno, ele trabalhava assim, não tinha aquele tanto de celular, aquele tanto de conectividade, então ele trabalhava na empresa dele, quando chegava no final de semana ele desligava. Ele tinha um chefe, mas ele cumpriu o horário do chefe e ele tinha a hora dele. Mas hoje o Chun Han vai falar assim: nós vivemos numa sociedade do cansaço. Então o que que acontece? Porque você pensa que você é extremamente livre, você se torna escravo de si mesmo. Então veja, existe um desejo hoje dentro de cada um de nós. Você é mãe, pai, né, como filho, nós queremos ser mais do que nós somos. Eu vejo isso muito, né, porque eu estou no Instagram, eu vejo o drama de muitas mulheres, que é o seguinte: olha, eu sou mãe, eu tenho uma profissão, por que que eu não tenho um Instagram? Por que que eu não estou impactando o mundo fazendo postagens? Por que que eu não tenho muitos seguidores? Por que que eu não sou igual a outra que está conseguindo fazer renda e vender e fazer aquilo, aquilo outro, e de repente está todo mundo num looping, né, de ansiedade e de insatisfação porque você não aceita o processo natural da sua existência, né? Aí você começa a chegar perto da imaturidade, que é você negar o seu agora, você não aceita a sua vida no processo que ela está, e você começa a negar o lugar que você deveria estar. Eu estou dando aqui alguns sintomas da pressa, mas para ficar mais claro, ó, para você avaliar, eu vou entrar na família daqui a pouquinho, eu só tenho que definir isso aqui. Você se apressa demais nas tarefas, mesmo que isso custe a qualidade da tarefa? Olha os sintomas aqui da atitude da pressa. Você se sente irritado quando há um atraso? Que não é agilidade. Então, quando você aceita essa pressa, você começa a se escravizar. E aí a vivência dentro de casa deixa de ser uma vivência contemplativa e ela começa a ser uma convivência afrontadora, porque tudo tem que ser no seu tempo, as pessoas têm que te responder no seu tempo, as crianças têm que se arrumar no seu tempo, a esposa ou o cônjuge tem que entender no seu tempo e as coisas têm que ficar prontas no seu tempo. E é isso que a pressa vai fazendo com você, ela vai te transformando num ditadorzinho. Você vira, você não é o senhor do tempo, então todas as coisas ao redor de você precisa fazer o quê? Conformar com a sua expectativa. Tá entendendo? Então aqui a gente tem que começar a fazer uma diferenciação entre pressa e urgência. Eu não falei para vocês lá atrás que a pressa é causada por uma hierarquia mal feita de valores? Por quê? Porque você pegou mais coisas que você deveria, porque você quer realizar mais do que humanamente você pode, né? Porque você deseja demais além da conta. Então, isso é uma hierarquia errada, né?
Você está se sentindo apressado porque o mundo não vai caber dentro de você, mas você quer que o mundo se conforme à sua expectativa. Nem você mesmo consegue. Às vezes você quer, por exemplo, eu vejo isso nos meus alunos, né? Você quer tanto conhecimento que você está com 3 coisas ao mesmo tempo: a televisão, o celular, o áudio daquela outra coisa, e você se engana falando assim: "Eu estou aprendendo tudo", e no final das contas você não está aprendendo nada. Aí você faz isso também com seus filhos. "Ah, vou ter um tempo de qualidade com eles, mas eu estou na tela, mas os filhos estão ali", e aí de repente você está se enganando, você está negando a presença no momento. E o que que é a urgência? A urgência é o contrário da pressa nesse sentido. A urgência é uma hierarquia adequada de valores que te permite dar a importância, perfeita ou uma importância razoável para aquilo que está diante de você. Então vamos lá, eu gosto de usar esse exemplo aqui. Quando perdão, quando você tem um acidente na sua frente, a gente chama isso de emergência, né, ou você tem uma urgência. Por que que aquilo é uma urgência? Porque você entende que aquela vida que está ali é mais importante que tudo, não é isso? Então você para todo o resto e foca em acudir aquela vida. Você quer agilidade, tudo bem, não tem problema, né. Você quer ajudá-la rápido, tudo bem, está tudo certo, mas você está presente e focado naquilo ali. Então, o que que eu percebo? Só para a gente terminar essa divisão entre pressa e urgência, e depois a gente vai partir para algumas reflexões mais práticas. O que que eu vejo? As pessoas têm pressa, e porque elas têm pressa, elas negam o presente dela agora, aí elas querem fazer coisas demais. Então, eu tenho pressa, não tenho tempo de fazer devocional em casa, eu tenho pressa, não tenho tempo de orar com a esposa, eu tenho pressa, não tenho tempo de focar, olhar no olho dos meus filhos, eu tenho pressa, eu não consigo dar tempo para eles aprenderem a calçar o sapato. Aí eu vou lá e calço para eles rápido, visto a roupa deles rápido, porque é mais rápido para mim. Eu tenho pressa, tá vendo? Aí eu estou negando todos os meios para o amadurecimento da minha casa, porque eu tenho pressa. Mas o amadurecimento demanda tempo e urgência. O que que é urgência? É você falar assim: agora está na hora de eu ver o meu filho, então eu preciso estar presente neste momento com o meu filho. Agora é a hora do meu filho calçar o sapato. Então eu preciso estar presente com o meu filho enquanto ele calça o sapato. É um desafio para a gente. E quando eu entendo que a urgência é o lugar da família, eu começo a reverter essa ótica mundana que transforma a nossa casa numa linha de fábrica, e eu começo a aceitar a visão divina de que a minha casa é uma fábrica de humanidade, não é fábrica de coisa, é fábrica de gente. O processo de tecelagem da alma humana demanda tempo, demanda contemplação, demanda olhar, demanda silêncio, correto? Então, o que que o Dallas Willard estava falando? Ele estava falando de uma coisa que é tão essencial à vida humana que muitas vezes a gente perdeu o foco. Isso lá no mundo antigo estava extremamente atrelado à noção de vivência espiritual, porque os antigos eles conseguiam tirar um tempo, eles tiravam tempo para meditar, eles tiravam tempo para contemplar, né. Se você pegar e estudar a vida dos rabinos, eles tinham, assim, os graus de escolaridade, eles decoravam, o primeiro grau era decorar o Pentateuco. É. Claro, eles não tinham uma série de outras coisas, faltava livro, eles realmente precisavam decorar, mas para conseguir fazer isso, eles tinham que dedicar muito tempo. Eu não estou falando que a nossa vida se perdeu completamente porque a gente não memorizou o Pentateuco, não é isso que eu estou dizendo. Mas veja como a gente não tem mais esses momentos de contemplação, esses momentos de desacelerar. Então, basicamente, quando a gente fala que a família é lugar de urgência, a gente tem que começar a mudar a rotina da nossa casa, e começar a entrar no ritmo divino. Isso é um ato de submissão, isso é um ato de rendição, isso é um ato de se submeter ao senhorio de Cristo, né. O último ponto aqui sobre essa diferença de pressa e urgência. O que que eu vejo? Eu trabalho com educação, né, básica, então eu vejo ali, por exemplo, alguns pais na transição do primeiro ano para o segundo ano do fundamental, quando tem começa a ter uma diferença maior de parquinho, algumas escolas param, as crianças param de ter o horário do parquinho, né, eles têm educação física só,
Muitas vezes eu vejo pais, assim, lamentando muito, né. "Nossa, isso é um absurdo fazer isso e tal". E assim, eu sempre tive para mim que isso é um sinal de famílias apressadas. Por quê? Entenda o que eu estou dizendo aqui. É aquela nostalgia, aquela dor do pai de ter tido o filho crescendo depressa demais, porque eles não estavam presentes no momento. Então o que que acontece? A pessoa não estava presente no momento do crescimento, não estavam presente ali, e porque eles tinham pressa. E agora que eles estão com o filho crescendo, adolescente, eu dei um exemplo banal aqui, mas pega a adolescência, aí o que que eles vão querer fazer? Eles vão querer tratar os filhos que já não estão naquela fase de bebê como se eles fossem bebê, porque eles tiveram pressa. Se eles tivessem urgência, eles teriam vivenciado aquela fase específica no momento. Então, assim, o C.S. Lewis tem essa frase e a gente tem que entender ela. O único momento em que o tempo toca a eternidade é o presente, é o agora. Então, o seu crescimento espiritual só pode acontecer neste momento. Por isso que o Dallas Willard está tocando num ponto central da vida familiar. Porque a hora do vamos ver, do crescimento, da conexão, do aprofundamento espiritual, é a hora da não pressa, é a hora da urgência em relação aos valores do alto. Né? Lembra lá de Marta e Maria? Qual que foi a resposta que Jesus deu para Marta? Maria estava com a melhor parte. Se eu tiver confundido elas aí, você me fala, tá? Eu acho que eu falei certo. Ela estava com a melhor parte porque ela teve urgência. A Marta estava com pressa, presta atenção nisso, ela estava com pressa, então ela estava colocando coisas que ela não precisava fazer na hora. E esse senso de urgência, ele não vem da sua própria cabeça, esse é que é o problema, né. Esse senso de urgência vem do alto também. Então quando você começa a reorganizar a sua família dentro desse senso de presença no momento, é exatamente aí que as coisas vão começar a acontecer. Então, eu não sei com quanto tempo eu tenho ainda, pode falar para mim, mas a gente pode começar a pensar assim, ó, eu quero pensar sobre esse texto aqui antes, que eu quero dar aliás, eu tenho que acrescentar uma fala aqui que eu deixei para trás. Alguns estudiosos têm inclusive falado sobre a doença da pressa. Isso já tem sido, observado por alguns psicólogos, alguns, psiquiatras, e eu tive acesso a esse conhecimento pelo livro do John Mark Comer, que é um pastor americano também muito interessante. E ele dá lá, ele faz um compilado de estudos sobre isso, e ele dá lá alguns dos sinais cumulativos que mostram essa doença da pressa. Aí ele fala assim, ó, irritabilidade. Coisas pequenas saem do controle e se tornam extremamente irritantes. Lembra lá que eu falei que o apressado é um ditador? A criança demorou para escovar dente. A criança demorou para sair. A esposa não respondeu na hora. O mundo acabou. Então todo mundo à sua volta fica pisando em ovos. Hipersensibilidade. Qualquer crítica machuca demais, né. Alguma pequena coisa que sai do controle, pronto, meu dia foi embora, né. Não tem tempo para isso. Inquietação, isso é óbvio, né. O apressado tá vocês conseguem visualizar isso dentro da nossa casa? Tá acontecendo o tempo todo, fala que não tá. É verdade, é um Tô desafio para quase o nosso morrendo tempo. de culpa aqui, André. Outro problema, ativismo. Às vezes você tá dentro de casa e fala assim: "Eu tenho que sair para resolver alguma coisa". Não, eu tinha que fazer aquela coisinha que tá faltando. Não tem aquela hora que você senta ali, né, e fala assim: "Agora é a hora do ócio, agora é a hora de desacelerar". Ativismo é uma coisa que acontece muito. Tem que fazer uma comprinha, tem que resolver um probleminha, você sai, cruza a cidade, quando você vai ver, você não resolveu nada, não adiantou de nada, mas você tá ali, né, enchendo a sua agenda para dar um significado. Eu sou útil. Veja mundo, eu sou útil, né. Insensibilidade emocional também, porque
o apressado, às vezes, ele não passa ali, não consegue se sensibilizar com o outro, ele não tem a atenção no olhar para falar assim: aquela pessoa está sofrendo. Você não tem tempo para ver isso. Alguém do seu trabalho está mal, você não vai conseguir ver. Alguém da sua família está mal, você está correndo demais. O comportamento escapista também é muito comum, que é você tá cansado até, mas você não quer descansar, você vai para uma tela, vai para alguma coisa. Tem, o John Mark Comer fala inclusive de alguns desses, ele chama narcóticos culturais, né, ele fala assim: comer muito doce, beber café demais, mídias sociais demais, e alguns problemas ainda, inclusive pornografias, coisas, abuso de álcool, porque a pessoa, ela essa angústia que essa necessidade de fazer vai aumentando e a pessoa começa a achar alguma coisa ali para anestesiar, mas não resolve o problema. Não resolve o problema. E o isolamento, que, vamos falar assim, é o mais grave de todos, porque no final das contas você isola-se de você mesmo, do outro e de Deus. E aí você bloqueia esse florescimento familiar. O problema todo é que a gente vai estruturando a família em torno da pressa, né? E isso acontece em vários níveis, né? Eu falei, por exemplo, da questão da fase da criança, mas eu vejo isso muito também no próprio matrimônio, né? No casamento. A gente não sabe dar o tempo adequado para o outro se desenvolver, para o outro refletir. O apressado, ele vai querer pegar o problema do casamento na própria mão e ele vai querer forçar no outro aquela mudança rápida, aquela compreensão, e muitas vezes aquela ali é a derrota. Eu estava refletindo sobre isso com meu pai outro dia, a gente estava conversando, aí eu estava me recordando de um estudo que eu fiz ali no livro de Êxodo, quando o faraó quis destruir o povo de Israel no rio, de onde veio o salvador do povo de Israel? Já pararam para pensar nisso? Veio do rio. Não foi Moisés lá? É isso? E a Bíblia tem esse padrão várias vezes, assim, o meio que a pessoa utiliza para destruir é exatamente o meio, às vezes, ali que vai ser a própria derrocada dele. Então, muitas vezes você quer impor sobre o cônjuge uma mudança de compreensão com a sua própria força, uma coisa imposta, lá na frente você vai ter um preço. Pode ser, tipo assim, a pessoa, o cônjuge vai lembrar daquilo com uma mágoa, ou vai falar: "Ah, você me forçou". Então a gente perde a oportunidade, por exemplo, de ver a ação do espírito na vida do cônjuge, porque isso demanda tempo, demanda oração, demanda contemplação, demanda urgência para orar e não pressa para a mudança. Estão entendendo? Então que essa dinâmica, ela é essencial para a vida espiritual. É algo que está nas escrituras, mas a gente ficou cego em relação a isso, a ponto de precisar vir alguém como Dallas Willard e lembrar a gente que isso é óbvio na vida espiritual, né. Então, quando você começa a falar sobre a vencer a pressa, eliminar a pressa, você vai precisar colocar em prática algumas disciplinas espirituais. Aí aqui, caminhando mais para essa parte prática, a gente tem que entender que as disciplinas espirituais não são uma forma legalista de se aproximar de Deus, não é essa a ideia. A disciplina espiritual é uma forma de você se lançar com fé para que a graça de Deus te alcance. É você se colocar disponível a ela. Deus está indo ao seu favor, mas você tem se colocado disponível a isso? Então, a disciplina espiritual, por exemplo, quando você ora, isso é uma disciplina espiritual. Deus está disponível o tempo todo. Mas quando você ora, você intencionalmente se dirige em direção a Deus e diz assim: se cair água do céu, me molhe. Né? Quando eu leio a palavra, isso é uma disciplina espiritual. Vamos dizer assim, é um mérito meu? Não, não é mérito meu, já é Deus agindo em mim. Mas se eu não gastar tempo estudando, se eu não gastar tempo orando, esse relacionamento não vai acontecer. Então, é preciso a gente ter esse entendimento. Aí eu te pergunto, essa pesquisa vai falar: famílias que comem pelo menos uma vez por dia em família, os filhos tendem a ter melhor desempenho acadêmico, vocabulário melhor, menos chance de se envolver com álcool e droga, menos chance de cometer crime, mais probabilidade de ter curso superior e assim por diante. Mas por que que isso acontece? Nossa, isso é uma mágica? Não.
É porque quando você senta na mesa e você olha no olho e você mastiga e escuta um ao outro, existe um papel ali, por exemplo, no caso dos pais, quando você está fazendo isso, você está sendo um discipulador, você pode dar um conselho naquela hora. As crianças estão ali, elas estão vendo como que você interage com o cônjuge. Essa mesma pesquisa descobriu que pelo menos 3.000 palavras difíceis vão ser aprendidas por uma criança na mesa. Por que que o vocabulário vai ser melhor? Isso eu vejo direto quando a gente come junto. Eu falo alguma coisa com a minha esposa que é um vocabulário que eles não sabem. Eles perguntam na hora: "O que que é isso?" Eles aprendem na hora, né. O momento de oração na mesa é importante, então ali tem mais uma oportunidade de discipulado. Só que se a gente tiver com pressa, vamos lembrar, a pressa é o quê? Você tentar fazer alguma coisa fora da cadência, é uma rebeldia contra o ritmo de Deus e é uma falta de, eu falei para vocês, uma hierarquia de valores mal feita. Então, se você está com pressa, o seu celular é mais importante, você vai comer ali com o seu celular na mesa. E a gente vê isso em restaurante, é Um grande lamentável. avivalista, 2 filhos brilhantes, né, Charles e Uhum. John Wesley, fora dos demais, porque não teve pressa. Quanto a gente pode estar perdendo, né? Eu queria provocar a Virgínia e a Flávia para fazerem perguntas aí para você. Eu queria começar com uma. Eu sei que aqui a gente tem pais, tem avós participando, mas também líderes de ministério com criança. E a igreja nisso, hein, André? Porque às vezes esse ativismo É. da própria igreja, né, dos nossos próprios ministérios, não contribui tanto para esse tempo de calma, de urgência, de olho no olho. Qual que era a dica, uma dica prática para nós, professores, líderes de ministério com crianças, para ajudar, ser parceiro da família com isso? Olha, eu, assim, eu tenho vivenciado isso muito como pai na minha igreja, né. Assim, eu vejo meus filhos felizes lá, participando muito, eles se empolgam com o trabalho que as irmãs fazem lá. Mas eu percebo que em alguns momentos, e isso tem acontecido mais lá com frequência, a gente precisa lembrar dessa unidade, né. Então eu não sei qual que é a limitação de cada um dos ministérios aqui, mas é uma reflexão que a gente pode fazer. Como que a gente pode, eh, trazer a criança para dentro da vivência da igreja? E eu não tenho uma resposta pronta, né. Eu acho assim, cada um tem uma estrutura, questão de prédio envolve muito, o projeto como foi pensado, mas se você pensar assim, ao longo do ano, em quais momentos que a gente consegue ser aquele corpo presente, multigeracional, em que as pessoas olham entre si e pensam assim: "Nós temos uma função específica aqui, não tem nada errado comigo de ser dessa idade, mas Deus está me levando para outra idade e eu quero participar disso", né. Eu percebo um drama muito grande, por exemplo, da questão da passagem do bastão, quando você não tem, por exemplo, crianças vendo pessoas mais velhas tocando, desejando estar em funções diferentes, a própria integração das famílias. Então, assim, eu sei que tem várias formas de você resolver isso, né, algumas igrejas têm ministério em células, mas às vezes a gente está numa intensidade de fragmentação tão grande que em todas as ações da igreja a família parece que está dividida. E assim, eu tenho algumas ressalvas quanto a isso. Eu deixo essa provocação aí. Até que ponto isso também não é uma negação do tempo que a gente tem hoje, aqui e agora, né. Então eu não quero falar que está tudo errado, se vocês dividem o culto ou não, isso eu acho que cada um tem que ver na sua comunidade, mas eu acho que em algum momento durante a programação do ano é importante a gente dar essa vamos dizer assim, essa oportunidade da gente ser esse corpo multigeracional, porque, olha só, quando a criança convive com uma pessoa mais velha, ela tá fora do tempo dela. Quando uma pessoa mais velha convive com uma pessoa que é criança, também tá fora do tempo dela. Eu sei que às vezes no culto uma criança falando vai incomodar, mas às vezes a gente precisa disso. Em algum momento a criança fazendo barulho no culto é um sinal de Deus lembrando pra gente assim: "Tá vendo? Esse é você lá fora. Tá vendo? Ora por essa família, tá vendo? Começa a apoiar essa família, tá vendo? Lembra como é que é difícil criar um filho?", então,
eu não consigo dar um remédio aqui para como tem que ser, mas eu queria provocar isso mais. Eu gostaria de ver isso mais nas igrejas, né? Essa interação de multigerações.